Uma mensagem do céu para você. Vamos continuar estudando a palavra de Deus. Deus tem uma mensagem para a sua vida. Nós estamos estudando os livros dos profetas, porque Jesus nos inspira, nos indica para que possamos buscá-lo entre a mensagem, todos os livros do profeta, porque são eles que testificam a respeito de Cristo, da sua obra, do seu ministério, do seu tempo de ação, o tempo da graça, o tempo da salvação, o posterior tempo do juízo de Deus, da grande tribulação e ao final a volta de Cristo. Então nós teremos a consumação dos séculos, a volta de Jesus, será estabelecido o tribunal de Deus, o juízo final. Então tudo isso nós precisamos entender para que possamos ter paz e compreender as coisas que acontecem na história, as coisas que estão acontecendo nos nossos dias, compreendermos a obra de Deus, pregarmos o Evangelho, ministrarmos o que Deus tem nos dado, os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo. Então nós precisamos compreender o ministério de Cristo, o tempo proposto por Deus e a obra que Deus tem a realizar através das nossas vidas nestes dias e o que Deus está fazendo. Nós podemos e devemos compreender, como Jesus dizia aos discípulos, aos apóstolos, que eles tinham que entender a vinda de Cristo. Muitos não entenderam e o rejeitaram. Muitos não entendiam porque ele tinha que sofrer, porque ele tinha que ser levado à cruz, porque ele precisava morrer. E com isso, muitos o rejeitaram, muitos abandonaram a Cristo por não compreender as Escrituras. E nos nossos dias, se nós compreendermos as Escrituras, nós realizaremos a obra de Deus como Deus deseja, de acordo com o propósito de Deus, compreendendo os sinais, compreendendo a obra de Deus. Então, vamos aqui para o estudo de hoje. Nós estaremos lendo Ezequiel, capítulo de número 37, que é a visão de um vale de ossos secos. Deus tem uma mensagem poderosa para nós. Deus tem muito a nos ensinar. Nós temos aqui uma mensagem do céu para você, para a sua vida. Diz assim o capítulo 37, então, a partir do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, uma visão, um arrebatamento, uma visão espiritual. Ele vê um vale coberto de ossos, ossos representando a morte, representando a derrota, o fracasso. Então ele começa tendo esta visão, a qual o Senhor o levou em espírito para que ele pudesse ver e entender a mensagem de Deus. Versículo 2: E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então a visão era de algo que havia acontecido há muito tempo e que representava já uma derrota antiga para quem não tem fé, para quem não tem esperança. Não tinham mais oportunidade, não teriam mais condição de reviver esses ossos. Por isso, a ênfase na visão de que eram muitos e estavam sequíssimos. Versículo 3: E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Uma palavra de fé, de confiança em Deus, que realmente a visão era para que trouxesse uma expectativa negativa, uma expectativa de derrota, e que a resposta deveria ser que não seria possível, mas para Deus
nada é difícil, nada é impossível, tudo é possível a Deus, tudo é possível ao que crê. Ali o profeta crê que Deus sabe, que está nas mãos de Deus, que Deus pode realizar milagres e fazer coisas que nós não esperamos, que nós nem sequer conhecemos, mas Deus pode trazer à luz e fazer coisas novas. Então, ele respondeu: Senhor Jeová, tu sabes, está em tuas mãos. O versículo 4 diz assim: então lhe disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, se esses ossos podem ouvir a palavra do Senhor, então, na verdade, a revelação, a visão é sobre seres humanos, são pessoas que estão afastadas de Deus, da fé, da adoração, do louvor, da presença de Deus há muito tempo. Estão vazias, estão frias, estão distantes de Deus, mas que podem receber a restauração se derem ouvidos à palavra do Senhor. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, que a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é restauração, a palavra de Deus pode restaurar a vida, mesmo de ossos muito secos, mesmo que há muito tempo você não tenha mais experimentado a presença de Deus, não tenha mais se apresentado a Deus para servi-lo, para glorificá-lo, para prestar culto. Se você der ouvido à palavra de Deus agora, a palavra de Deus tem poder para despertar dentro de você a fé e você receber o milagre de Deus, a mão de Deus sobre a sua vida, renovando, restaurando. O versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então, a grande profecia, a grande mensagem está aqui resumida. O capítulo 37, ele está resumido no versículo 5. É ser batizado com o Espírito Santo. A solução de Deus para este mundo, para o homem, para a mulher que pecaram e foram destituídos da glória de Deus lá no Éden, deram vida ao diabo, à serpente e desobedeceram a Deus e foram enganados. O diabo é o pai da mentira, ele seduz com as suas promessas, com o mundo da maldade, o mundo da concupiscência, o mundo da idolatria, o mundo da vaidade, o mundo do poder humano, do poder daquele que deseja ser igual a Deus, deseja tomar posse das coisas de Deus pelo roubo, pela mentira, pelo engano. Então o diabo é este e que leva o homem e a mulher também a desejarem, a ter a concupiscência, um desejo desenfreado por dominar as coisas e ter as coisas no lugar de Deus, sem Deus, reinar sem Deus, dominar a terra sem Deus. Este é o grande pecado, a queda da humanidade, esse conhecimento do bem e do mal, usado para roubar, para matar, para destruir, para tomar o poder dessa terra. Então o diabo usou a sua estratégia, o seu engano, a sua mentira, para levar o homem e a mulher para o seu lado e para dominar a terra, para tomar posse dessa terra sem Deus, quando Deus havia colocado lá no centro do jardim do Éden a árvore da vida, e o homem e a mulher deveriam ter obedecido a Deus e não tocar nem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas o diabo mente, seduz, engana, usa as suas artimanhas e leva a humanidade a tentar reinar sem Deus, a desobedecer a Deus. E a solução de Deus para essa situação vem sendo revelada na palavra de Deus, nos profetas e em Cristo. Os profetas falam de Cristo. Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo.
Então, a solução da vida, a solução da ressurreição, da restauração, a solução para o homem ouvir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus e ter poder para praticar a palavra de Deus está no Espírito. Por isso o versículo 5 diz: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então, quando João Batista anuncia a Cristo, dizendo: este é aquele que batiza com o Espírito Santo, eu batizo com água, mas o que vem depois de mim é maior do que eu, não sou sequer digno de desatar as correias da sua sandália, porque ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele vai cumprir a palavra de Ezequiel, a palavra dos profetas. Nós vamos ver em Joel, nós vamos ver em Amós, nós vamos ver em Isaías, em Jeremias, estamos agora vendo em Ezequiel, de que a solução de Deus para o homem ter vitória sobre o mal, para fazer o bem, para obedecer a Deus, para entender a palavra de Deus, para receber a palavra de Deus no seu coração, em um novo coração, e ter poder para obedecer a Deus e vencer o diabo, é através do Espírito Santo. E é Cristo o prometido, é Cristo anunciado pelos profetas. É Ele que batiza com o Espírito Santo, é Ele que traz a solução, é Ele que traz a vitória para nós, é crer em Cristo e receber o dom do Senhor. Por isso Jesus disse: ficar em Jerusalém, não vão ainda pregar, não vão fazer discípulos, não vão evangelizar, enquanto do alto não forem revestidos de poder, porque a promessa do Pai, a promessa, a vitória, a solução, a conquista deste mundo de volta a Deus, a restauração deste mundo que foi levado à morte pelo diabo, a solução está em Cristo que batiza com o Espírito Santo. Sequer as palavras de Jesus você conseguiria lembrar, usar, ter autoridade para pregar, para orar, para repreender o diabo, o mal. Sequer este evangelho, sequer esta palavra você conseguiria pregar, conseguiria ensinar, se não fosse pelo batismo com o Espírito Santo. Por isso é sério, não podemos pular esta parte. Não podemos pensar que a nossa mente humana vai agora conseguir. Não consegue, como não conseguiu desde o princípio. O diabo mente, engana, rouba desde o princípio. E o homem tem sido enganado, mas o homem, a mulher, batizados com o Espírito Santo, são revestidos de poder e têm vitória sobre o mal. Conhecem a palavra de Deus. Tem discernimento, tem sabedoria, tem dom da ciência, dom de revelação, dom de conhecimento e tem autoridade, porque o Espírito Santo vem habitar em nós, vem nos dar este revestimento, vem nos dar esta autoridade, esta força. Então, esta palavra é uma palavra tremenda, profética, que Ezequiel está dando, está resumindo a mensagem a respeito da visão do Vale dos Ossos Secos e falando de Cristo. É Cristo que cumpre a palavra de Ezequiel 37:5. O versículo 6 diz assim: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então você pode ler e receber carne, você pode se alimentar da palavra, você pode estudar a palavra, você pode frequentar o culto, cantar hinos, louvar a Deus, você pode ter pele, porém você só terá vida quando você for batizado com o Espírito Santo. No final, porei em vós o Espírito e vivereis. Então a vida, o poder, a autoridade para você usar esta carne, esta pele para a glória de Deus, esta palavra, este conhecimento,
a resposta final, a vitória final está no Espírito, no derramamento do Espírito. Nós devemos ser cada vez mais espirituais, nós devemos cada vez mais ter relação com Deus em espírito e em verdade, adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E a nossa comunhão com Deus, ela se realiza através do Espírito Santo habitando em nós, o qual testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então nós temos que ter o Espírito, temos que ser cheios do Espírito, temos que dar lugar ao Espírito, temos que louvar a Deus com cânticos espirituais, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, viver em espírito, adorar em espírito, e sabereis que eu sou o Senhor. Você só vai saber quem é Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, o que Deus fez por você, o que Deus faz por você. Você só vai saber para amar, glorificar, adorar e servir a Deus quando você receber o Espírito de Deus, for batizado com o Espírito Santo. Nessa hora você vai compreender, vai saber quem é Deus e vai obedecer e vai amá-lo. Seu prazer será adorar a Deus, seu prazer será obedecer a Deus, pois Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a obediência, toda a adoração, todo o serviço, porque você vai saber quem é Deus. Deus é tudo na sua vida. Você veio do nada, a terra era sem forma e vazia. Você, antes de vir do pó, você veio do nada. E Deus é tudo. Deus é o Senhor, Deus é o Criador, Deus é Pai. Então você vai saber quem é o Senhor. Você vai se envergonhar do tempo que você não dedicava todo o seu amor a Deus, quando você não amava a Deus sobre todas as coisas e não obedecia a Deus, cumprindo a palavra de Deus, amando ao próximo, servindo a Deus, fazendo o bem, andando em juízo, em justiça, em verdade. Você vai se arrepender disso. Quando você receber o Espírito Santo, Ele vai estar então convencendo você da justiça, do juízo, do pecado, vai trazer o arrependimento, vai trazer o quebrantamento. Você será transformado, uma nova criatura, você será verdadeiramente um filho de Deus. Versículo 7 diz assim: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então houve um grande movimento, houve uma grande arrumação, houve um grande conserto. É como podemos aqui usar como ilustração Jesus andando com os apóstolos, e eles iam ouvindo Jesus, e eles iam aprendendo de Jesus, eles ouviam o sermão do monte, eles viam as curas. Então aquele reboliço do ministério de Jesus, que nós também tomamos conhecimento, lemos e vamos ouvindo falar do que Jesus fez, que Ele nasceu, que Ele viveu, que Ele ensinou, Ele pregou, Ele curou, ressuscitou mortos e que Ele morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou. Nós vamos ouvindo a história, vamos nos apaixonando pela história, vamos tendo prazer nessa história, vamos desejando, crendo que essa história faça parte agora da eternidade da nossa vida, que nos salve. Então nós vamos tendo realmente ossos, nervos, pele, mas Jesus vai dizer: ficai em Jerusalém, ainda falta o poder do Espírito para dar vida a essa palavra, a este conhecimento, a este amor. Falta o poder,
falta a unção, falta a direção do Espírito Santo. E foi isso que o profeta viu. Deus mostrou para ele. Deus fazia com que ele prestasse atenção na direção de Deus, na visão, para que ele buscasse compreender para anunciar, para registrar, para dizer que não havia neles espírito. Eles podem ter bons instrutores, alguém que lhes conte muito bem toda a história, porém para que haja ação, para que haja vida. A promessa de Deus, a profecia, a palavra de Deus para o profeta dizer é que vós recebereis o Espírito e vivereis. O Espírito vai entrar em vocês. Vocês serão cheios do Espírito. Vocês serão batizados com o Espírito e vivereis. Então, a visão estava confirmando a palavra. Estava mostrando que é verdade. Eles já tinham nervos, eu vi que eles já tinham carne, eu vi que eles já tinham pele, mas eu percebi que não havia neles espírito, não havia ação, não havia obra, não havia ministério, não havia atitude, não havia reação conforme a direção de Deus. Então, o versículo 9 traz a ênfase da mensagem mais uma vez e diz assim: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Veja aqui, para nós não nos enganarmos, que eles tinham pele, eles tinham ossos, eles tinham carne, mas ainda estavam mortos, ainda não tinham o Espírito. Por isso Jesus vai falar a respeito dos profetas, vai chamar a atenção dos apóstolos, dos homens, dos discípulos que estavam ali no caminho de Emaús. Jesus vai chamar a atenção: vocês têm que conhecer a palavra de Deus conforme está registrada no livro dos profetas. Vocês não podem sair realizando a obra de Deus sem compreender a Cristo conforme está nos profetas. Depois de falar com os discípulos do caminho de Emaús, ele esteve com os apóstolos reunidos e chamou a atenção dos apóstolos, porque eles ainda não compreendiam a revelação de Cristo conforme estava em Moisés, nos profetas e nos Salmos, no Antigo Testamento, nas Escrituras que testificam de Cristo. E quantos estão tentando servir a Deus, mas estão mortos, não compreendem, não sabem o que perguntam, não sabem o que ensinam, não sabem o que falam, não sabem como reagir às situações que surgem, causam escândalos, demonstram divergências, demonstram que não compreenderam a Cristo. Os judeus não compreenderam, e muitos da nossa geração não compreendem a mensagem de Cristo, não entendem o que tem que fazer, como fazer, porque estão mortos, não conhecem a Deus. Só vão ter vida e conhecer a Deus e poder obedecer a Deus, entender o tempo, entender o que fazer, saber como reagir pelo Espírito Santo. Jesus disse que nós não iríamos nos preocupar com o que iríamos falar, porque o Espírito da promessa estaria em nós e Ele falaria através de nós, Ele nos daria sabedoria que o mundo não poderia resistir. Então essa promessa se cumpre pelo batismo com o Espírito Santo. É Ele que nos dá sabedoria. Muitos observam alguém falando com sabedoria do Espírito Santo e sequer sabem a fonte da sabedoria. Ainda às vezes levanta-se irmão contra irmão, irmão perseguindo irmão, porque não entende de onde vem essa palavra, não entende a motivação, não entende a inspiração, não entende o ministério,
não entende estar aqui pregando, ensinando, porque a palavra de Deus vai nos dizer que aqueles que causam divisão, aqueles que perseguem a obra de Deus, são aqueles que não têm o Espírito. Nós já lemos aqui em estudo anterior e temos aqui o texto para reiterar esta situação dramática que a igreja vive hoje, desesperadamente, esse momento em que muitos agem e reagem sem o Espírito, sem a sabedoria de Deus e causam os escândalos, como Pedro ao negar Jesus, como Judas ao trair Jesus, como tantos outros que escandalizaram o Evangelho, agiram de forma errada, como os discípulos que estavam no caminho de Emaús. Estavam porque não tinham compreendido a missão, a profecia, e não estavam esperando a ressurreição de Cristo. Quantos não sabem o que Deus está fazendo, o que Deus está para fazer, e estão se afastando, estão duvidando, porque não conhecem a palavra. Estão nessa situação, já tem corpo, já tem carne, ossos, pele, mas estão mortos. E aí não compreendem, não sabem, não entendem e até rejeitam esta palavra profética. João Batista dizendo: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E muitos rejeitam e não sabem que essa palavra é fundamental, é essencial. Vem desde Moisés, vem desde os profetas, Davi, Salmos, vem de toda a Escritura, dizendo que é fundamental. Não podemos perder este elo da ligação com Deus pelo Espírito, de recebermos o Espírito, é Ele que vai nos dar vida. E essa vida significa conhecer a Deus, obedecer a Deus, viver uma nova vida, viver agora para Deus, para a glória de Deus, conhecendo a Deus e cumprindo a palavra de Deus, mas com conhecimento do Espírito, com a revelação do Espírito Santo. Vem então a palavra de Deus no versículo 10 e diz assim: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então o exército de Deus, os obreiros de Deus, os servos de Deus, os que realmente executam a ordem do general, que é Cristo, são aqueles que recebem o dom do Espírito Santo. O Espírito entrou neles. E Jesus vai confirmar esta palavra. Vocês têm que ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Vocês precisam ser revestidos de poder. Vocês precisam ser batizados com o Espírito Santo. Não pode ser uma opção denominacional de dizer que pode, dizer que deve buscar ou não. Tem que ser uma realidade da palavra de Deus, da palavra dos profetas, da palavra de Moisés, que rogava a Deus que um dia todo o povo de Israel recebesse o Espírito Santo. Não só ele, não só um pequeno grupo ao qual foi repartido o Espírito, mas que todo o povo. É uma palavra profética de Moisés, uma visão, uma revelação de Moisés para que todo o povo de Israel, e a igreja hoje faz parte, foi incluída neste povo de Israel, nesta contagem, para então ser revestida, ser batizada com o Espírito Santo. Então nós temos também aqui a palavra de Deus nos dizendo que diz assim, em Judas, no capítulo único, versículo 17: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam:
que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Então, este ponto de Ezequiel, nós lemos agora no Novo Testamento, Judas, capítulo único, de 17 a 19, diz que aqueles que não têm o Espírito não compreendem as coisas de Deus e causam divisões, perseguem os que têm o Espírito, os espirituais. A palavra de Deus vai dizer que sempre os carnais que não têm o Espírito irão perseguir os espirituais, porque o carnal pensa de uma forma, procura o proveito próprio, a sua concupiscência, o seu desejo sensual, o seu próprio ventre, o seu egoísmo. Eles são extremamente egoístas, avarentos e pensam que tudo está girando em torno do dinheiro, da sua prosperidade material, e não entendem o irmão espiritual. Por isso Esaú pediu a carne e não entendeu porque Jacó pediu a bênção do pai, a bênção espiritual, a bênção da vitória, da presença de Deus, da unção de Deus na sua vida. Então, hoje, muitos estão sendo mal ensinados, dizendo que podem ser cristãos, podem servir a Deus sem o batismo com o Espírito Santo, estão causando divisões. Quando vem a crise, quando vem a dificuldade, eles não entendem, não sabem o que fazer. Eles causam confusão, eles criam problemas, eles estão perdidos. Nós temos relembrado sempre aqui da parábola que Jesus nos ensinou, contou para nós, das 10 virgens. Diz que 5 eram loucas e não tinham azeite, não tinham levado azeite para as suas lâmpadas. 5 eram prudentes e levaram o azeite. Então, quando veio a meia-noite, quando vem o período difícil, em que não se vê, em que é difícil entender para onde ir, ouviu-se uma voz. E elas não sabiam o que fazer. Elas estavam perdidas, elas estavam sem luz, elas estavam sem o Espírito, elas estavam sem unção, sem a direção de Deus para compreender, para reagir e para ir ter o encontro com o noivo que chegava. E elas então perdidas, voltaram atrás, foram buscar onde elas já deveriam ter buscado, a oração, a reunião de oração, o conhecimento da palavra, o batismo com o Espírito Santo. Mas agora não há mais tempo. Agora já é meia-noite, já se ouviu a voz, eis o noivo, saí ao seu encontro. Você precisa agora do Espírito Santo, do poder, da sabedoria, da direção. Você sempre precisou. Você precisou para o ministério, você precisou para a obra, você precisou para o testemunho, e agora você descobriu que você precisava para a sua própria vida, para o seu relacionamento com Deus, para o arrebatamento, para entrar com o noivo nas bodas do Cordeiro, para a eternidade. Então, muitos estão sendo enganados, mal ensinados, porque dizem que podem abrir mão do Espírito, e então são, como diz o profeta Ezequiel, na sua visão, falando com Deus, voltando aqui para Ezequiel, no capítulo 37, quando ele diz que eles ainda estavam mortos antes de receber o Espírito. Não havia neles Espírito. Então ele profetizou. Profetiza ao Espírito: ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam.
Você precisa receber a vida agora. Este é o tempo, este é o momento. Não endureça o seu coração. Clame a Deus, busque a Deus. Aquele que busca o Senhor de todo o coração, esse encontrará. Será batizado com o Espírito Santo. Para encontrar a Deus, nós precisamos receber em nós o Espírito Santo, porque é Ele que faz essa ligação com Deus. Para você ter um encontro com Deus, você precisa do Espírito de Deus habitando em você, para que Ele então fale, testifique, realize, ministre esse encontro com Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E esse achareis, buscar-me-eis e me achareis, é ser batizado com o Espírito Santo, porque é Ele que vai fazer este elo de ligação, é aí que você vai ouvir a voz de Deus, é aí que você vai ter um encontro com Deus, vai achar a Deus, Ele vai te abraçar, Ele vai te tocar, Ele vai te ensinar, Ele vai falar contigo, Ele vai te dar vida com Deus. Você vai poder compreender a voz de Deus, entender a palavra de Deus, entender a direção de Deus, entender o que fazer, como reagir, o que Deus tem para a sua vida. Ricas bênçãos. Deus tem coisas tremendas e maravilhosas para você. Mas para que você compartilhe isso com Deus, você precisa ter o Espírito Santo habitando em você. É Ele que vai promover esta ligação. A carne não vai chegar no céu. A carne não vai entrar na presença de Deus. Mas somente vidas transformadas, renascidas. Quem nascer de novo, quem não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Tem que nascer da água e do Espírito. Essa palavra que nós temos no Novo Testamento, ela tem essa base. Ela tem essa origem, ela tem esse surgimento na palavra dos profetas. São eles, são as escrituras que testificam de Cristo, aquele que nos leva ao Pai, através do Espírito Santo. É Jesus quem nos batiza com o Espírito Santo. Vamos seguir ainda mais um pouco neste estudo da palavra de Deus, Ezequiel capítulo 37, versículo 11 diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza, e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, eu fiz, diz o Senhor. Então esta é a mensagem de Deus, mensagem do céu para as nossas vidas, mensagem da vida, da ressurreição, da vitória, vitória sobre a morte física. Aqui também nós vemos claramente a vitória sobre a morte espiritual. A morte é esse desligamento de Deus que a nação de Israel experimentava com o distanciamento espiritual, um distanciamento profético, um distanciamento de fé. A palavra nos diz aqui, nós lemos, um distanciamento da esperança, um povo sem esperança, povo que já se considerava morto, que não entendia as coisas de Deus, não sabia o que fazer, não tinha mais solução, não via mais solução para os seus problemas, via-se derrotado, mas Deus é aquele
que nos dá a vitória. O Senhor nos dá vida, o Senhor nos ressuscita espiritualmente e o Senhor nos ressuscita eternamente no último dia e nos dá a vitória. O Senhor está conosco e o Senhor tem o poder, Deus tem a solução. A solução é Cristo, a solução é fé em Cristo, a solução é receber a Cristo e deixar Jesus te batizar com o Espírito Santo. É buscar ao Senhor de todo o seu coração e ter um encontro com Deus, um encontro real, um encontro em espírito e em verdade, um encontro que traz o fogo do céu, traz a chama de Deus e ressuscita os mortos. Por mais que você se sinta abatido, arrasado, morto, sem vida espiritual, creia agora e receba agora o dom do Espírito Santo. Busque com fé, busque pela fé. Fale, Senhor, eu creio, eu confio, eu espero. Tudo pode, Senhor, o Senhor pode todas as coisas. E o que eu desejo é te obedecer, é te servir, é te amar e demonstrar esse amor pela obediência, pela prática, pela vida, fazendo aquilo que te agrada, te servindo, Senhor. Então, Pai, batiza com o Espírito Santo. Derrama o teu Espírito, Senhor. Vivifica essa vida para a glória do teu nome. Abençoa essa casa, essa família e que Deus te abençoe em nome de Cristo.